Quando digo que algumas pessoas entram na sua vida com as melhores intenções e saem deixando cinzas, não é metáfora vazia, é diagnóstico. Quando digo que alguns amores vêm vestidos de cuidado e retornam como pequenos furtos da sua essência, estou descrevendo um padrão que opera nas sombras do convívio diário. E se você já sentiu que, quanto mais você dá, menos sobra para si mesmo, então este vídeo foi feito para lhe dar nome àquilo que o corrói em silêncio. Começo assim porque aquilo que prende a atenção não é um argumento racional, mas o reconhecimento imediato. Ser identificado antes de ser explicado é o que transforma uma ideia num espelho. Hoje falaremos sobre um tipo particular de relação em que o amor se disfarça de necessidade e a necessidade se transforma em inveja. Falaremos de como a sua sensibilidade, aquilo que para muitos é um fardo embaraçoso, para você é a ferramenta mais preciosa, e também a mais visada, e falaremos, sobretudo, do momento exato em que aquilo que você ofereceu como presente se torna combustível para o descarte da sua própria luz. Permaneça comigo porque o que vou dizer não é conforto fácil, é exigência. Não promete soluções instantâneas, promete clareza. E clareza é o primeiro passo para a liberdade. Imagine por um instante a sua alma como uma vela em um salão repleto. No começo, as pessoas ao redor se aquecem com o seu calor. Depois, sem perceber, começam a pedir mais e a dar menos. E no final, se não houver limite, você acorda e a cera faltante revela quem esteve consumindo sua chama. A história que eu vou descrever não é sobre maldade explícita. A inveja mais eficaz nunca veste roupa de vilania. Ela se esconde na gentileza calculada, no sorriso que chega tarde, no comentário que zomba da sua intensidade como se fosse brincadeira, nas pequenas ausências que podam a sua confiança até que você comece a questionar a própria realidade. Quando o outro ri de algo que para você é sério, quando ele banaliza a sua dor, quando aceita a sua dedicação mas reage com frieza no momento em que você precisa de calor, ali nascem as marcas invisíveis que, acumuladas, erguem um padrão. Você dá, e o sistema relacional devolve nada, ou devolve menos do que retirou. Não é apenas exploração, é inveja travestida de dependência. E entender essa diferença é urgente porque a inveja não deseja possuir o que você tem. Ela deseja destruí-lo, para que o espelho que você oferece não revele aquilo que ela recusa olhar em si mesma. Por isso ela ataca o seu brilho, não os seus bens. Por isso ela zomba da sua sensibilidade, não da sua inteligência. Como se forma esse campo? Geralmente, começa com uma ferida antiga. A criança que aprendeu a regular seu ambiente por antecipação de humores alheios desenvolve uma sensibilidade que é ao mesmo tempo escudo e ferida. Escudo porque salvou a sobrevivência. Ferida porque deixou a fronteira entre eu e outro porosa. Na vida adulta, essa capacidade de sentir antes do outro torna-se um dom poderoso. Você percebe nuances, pressente intenções, traduz silêncios. Mas é também uma bandeira que acende a sombra alheia. Ver alguém viver a flor daquilo que você reprime é como mostrar a um míope que o mundo possui cores. Muitos não suportam esse convite à visão. Em vez de aprender a ver, preferem apagar a luz. É assim que a inveja se disfarça de cuidado. Ela se aproxima com palavras doces e depois reclama da intensidade. Culpa você por ser demasiadamente transparente, chama sua profundidade de drama, sua vulnerabilidade de instabilidade. Pequenos cortes, acumulados. E você, por ser quem é, tende a desculpar, a consertar, a dar mais. A lógica é quase ritual. O empata que se dá em excesso cria, sem querer, um fornecimento constante de alimento emocional. O invejoso, saturado por aquilo que revela sua própria carência, passa então a corroer o vínculo para que a sua própria falta não seja exposta. É um mecanismo defensivo que, ironicamente, compromete justamente o que o invejoso cobiça. Há um ponto de virada típico nesse drama: a transformação do cuidado em controle. No início, a presença do outro parece benigna. Depois, o elogio se torna arma, a demanda se torna salário emocional e a recusa afeta como punição. Quando o empata percebe que seu afeto é usado como moeda e que as mesmas mãos que se aproximaram para receber agora punem quando você exige reciprocidade, a crise se instala. Essa crise catalisa o processo de individuação ou a queda no papel do mártir eterno. E aí reside a escolha que, no fim deste vídeo, eu proponho a você.
continuar a se sacrificar para manter a ilusão do laço, ou reconhecer que limites são um ato de reverência consigo mesmo e não uma forma de agressão ao outro. Limites não são muros que negam o mundo. São limiares que preservam a chama. O empata que aprende a colocar limiares não se torna menos amoroso. Torna-se mais autêntico. E a autenticidade é a única coisa que a inveja não pode consumir sem se expor. Parte do que torna essa narrativa tão poderosa é que ela não apenas aponta o que o outro faz. Aponta o papel que você, muitas vezes, aceita por comodidade psicológica. Há um tipo de narcisismo altruísta que se expressa como orgulho em ser indispensável. O cuidador que se alimenta da necessidade alheia encontra aí um sentido, e este sentido funciona como uma droga. Aceitar ser necessário transforma a independência do outro numa prova de amor, e então a relação entra num círculo vicioso. Quanto mais o outro depende, mais você se sacrifica. Quanto mais você se sacrifica, mais o outro aprende que não precisa crescer. A inveja, nessa configuração, encontra habitat perfeito porque o invejoso tanto precisa do seu brilho quanto resiste a transformá-lo em espelho para si mesmo. E assim o empata e o invejoso ficam presos numa dança. Você dá, ele prende. Você salva, ele permanece pequeno. Você brilha, ele insiste em escurecer você. Reconhecer este padrão não é condenar. É diagnosticar. Agora, imagine a virada real. Você reconhece que a citação de afeto não é sempre correspondida por ações de cuidado, que os sonhos de reciprocidade estão cheios de cinzas, que os convites para a intimidade servem possivelmente como isca. A partir desse momento, 3 passos simples e difíceis aparecem. Primeiro, a percepção clara. Nomear o que acontece sem justificar. Segundo, a proteção consciente. Criar limiares sagrados que preservem a sua energia. Terceiro, a transformação do dom em vocação escolhida. Não mais responder automaticamente à dor dos outros, mas escolher quando e como doar. Esses 3 passos não garantem que o invejoso mude. Garantem que você não morra por dentro tentando curar quem ainda não está disposto a encarar sua sombra. E isso muda tudo. Porque a verdadeira liberdade do empata não está em ensinar o outro a amar, mas em escolher com quem partilhar o seu fogo. Há resistência natural a essa tomada de posição. O invejoso chamará seu recuo de frieza. A comunidade emocional, aquela que se acostumou a ter você como porto, poderá reagir com súbita reprovação. Isso é previsível e, em certo sentido, necessário. Sempre que alguém quebra um papel que facilitou o funcionamento relacional, haverá um período de ajuste doloroso. O importante é manter a consciência. Se o preço de ser amado é a sua anulação, então não é amor, é simbiose destrutiva. A prática de estabelecer limites não exige intransigência, exige firmeza compassiva. Você pode dizer não sem raiva, pode retirar disponibilidade sem veneno, pode dizer não mais com elegância e sem espetáculo. A dignidade do empata reside em preservar a sua luz com serenidade, não em brandir punições moralistas. Você pode perguntar: e o que fazer com a culpa que surge? A culpa é uma moeda que o invejoso sabe cunhar com destreza. Para livrar-se dela, é preciso reenquadrar. Culpa não é sinal de erro absoluto. Muitas vezes é sinal de mudança. Quando a sua consciência se modifica, o sistema ao redor pode reclamar porque perde seu fornecedor. Mas isso é precisamente o que indica que a mudança é necessária. A culpar-se por proteger-se é aceitar o mesmo jogo que o mantinha drenado. Em vez disso, pratique a compaixão voltada para dentro. Reconheça a dor, aceite a perda do lugar que você ocupava no outro, e então avance. Há, além disso, uma dimensão arquetípica neste processo. Toda vez que alguém ousa viver com profundidade, gera uma reação do superficial. Historicamente, os portadores de profundidade foram incompreendidos, perseguidos ou isolados, e, no entanto, foram eles que possibilitaram transformações sociais e espirituais. Você não é exceção, é continuidade. No clímax desta reflexão, coloque-se diante da seguinte pergunta: você prefere ser amado por quem precisa que você morra um pouco, ou preferiria ser amado por quem se alegra com a sua sobrevivência e crescimento? A resposta exige coragem porque a mudança implica perdas afetivas, e possivelmente, uma primeira fase de solidão.
Mas essa solidão é de qualidade diferente. É o silêncio que precede a claridade, o espaço onde a sua identidade se costura de novo. Permitir-se este espaço é permitir que a sua sensibilidade se torne escolha vivida e não obrigação silenciosa. E quando isso acontece, algo paradoxal se manifesta. O seu raio de atração muda. Pessoas que antes consumiam agora recuam, e outras, que suportam o seu brilho, aproximam-se com autenticidade. Não porque você deixou de ser generoso, mas porque a sua generosidade agora vem de um lugar de integridade. Se este vídeo tocou algo em você, escreva nos comentários uma experiência curta. Quando você percebeu que seu afeto era usado como desculpa para não crescer? Compartilhe pelo menos uma frase. A sua história pode nomear o que outro espectador não sabia como chamar. E se preferir, escreva uma dúvida específica que você tem sobre limites. Eu vou ler e responder. Antes de terminar, inscreva-se no canal para receber novos vídeos que exploram a profundidade da alma com seriedade e sem simplificações. Deixe seu like se esta explicação trouxe clareza, porque o algoritmo também precisa saber que conteúdos que fazem pensar merecem alcance. Não prometo fórmulas rápidas, prometo continuidade. Continuar este trabalho juntos, explorando como a sensibilidade pode florescer sem ser dilacerada. Por fim, lembre-se: proteger sua luz não é ato de egoísmo, é preservação da sua vocação. Ao aprender a discernir onde você é alimento e onde é espelho, você não se torna menor, torna-se inteiro.